Amém, meus irmãos? Nas aulas passadas falamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada e hoje vamos dar continuidade, tendo como base o livro que mais uma vez eu cito, Razão para Crer, de R.C. Sproul. Hoje vamos adentrar basicamente no capítulo número 2. E a aula de hoje, irmãos, traz um assunto muito atual, bem polêmico, porém bastante oportuno, porque nós vivemos em uma sociedade, irmãos, cada vez mais moderna e cada vez mais se modernizando, onde eu estava conversando há pouco ali com meus irmãos, onde pautas igualitárias são cada vez mais frequentes, né? Nós vemos aí em escolas, em debates, em campanhas políticas, temas de podcast, livros. Então, cada vez mais fala-se sobre racismo, sobre intolerância religiosa, sobre diversos assuntos, temas sobre orientação sexual, sobre preconceito, enfim, temos aí uma gama de assuntos e de pessoas querendo, vou usar um termo aqui bem atual, pessoas querendo lacrar com esses temas. E hoje nós vamos entrar um pouco no tema tolerância religiosa. Não sei se esse seria o tema que iria definir bem a aula de hoje, mas eu acho bem propício. Então nós ouvimos muito sobre isso. Nós moramos num país onde a nossa diversidade é muito grande. Pessoas de todos os tipos de raça, pessoas de todos os tipos de etnia, religiões, orientação sexual. Então o Brasil é um caldeirão, é um misturado, um apanhado de gente de todos os lugares do mundo e tudo isso que eu citei. E de uns tempos para cá, todos nós viramos especialistas políticos. A política também é um tema bem atual. E ouve-se falar que o Brasil é um país democrático, um país laico, também é pauta de diversas discussões, debates, promessas políticas, que seríamos um país livre, igualitário, um país democrático. Mas o que seria um país ser um país de Estado laico? Peguei aqui uma breve definição aqui, ó. Num Estado laico, deve ser compreendido como aquele que permite, respeita, protege e trata de forma igual todas as religiões, tipos de fé e compreensões filosóficas da vida, inclusive a não religião e as posições que negam a existência de quaisquer divindades ou seres sobrenaturais, como é o caso do ateísmo. Então, num Estado laico, o Estado tem o dever de permitir, proteger, respeitar e tratar de forma igual todas as religiões, todos os tipos de fé e até aqueles que não têm nenhum tipo de fé, que creem que não existe nenhum tipo de Deus ou divindade. Então esse seria um cenário perfeito, né, para uma democracia, se assim podemos dizer. Então, resumidamente, um país laico, ele iguala todas as religiões de maneira constitucional. Deve-se garantir o direito da liberdade de se expressar religiosamente da maneira que cada indivíduo deseja se expressar. Então o Estado determina que todos têm o direito de se expressar da maneira que bem entendem. Então, dentro dessa multiplicidade religiosa, ouvimos muitos dizerem que todas as religiões levam a Deus. Temos que respeitar, porque, na verdade, como dizem por aí, tá, irmãos? Deus é um só. Todos os caminhos levam a Deus. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, Deus é amor, usam até termos bíblicos. Deus é amor, Ele ama todo mundo. O mesmo Deus daqui é o mesmo Deus da Índia, só que eles adoram de maneira diferente. É o mesmo Deus dos muçulmanos, só que eles adoram de maneira diferente. Quem não já ouviu falar disso? Então, cada vez mais, temos ouvido que nós temos que ser tolerantes religiosos. Temos que respeitar, até mesmo amar. E, na verdade, isso é um ensinamento bíblico. Mas o ponto central
da aula de hoje é que existe uma grande diferença entre todas as religiões. O que eu citei é que algumas pessoas tentam igualar as religiões, reduzindo todas elas. Você pega todas as doutrinas de todas as religiões e vai reduzindo todas elas até que haja um denominador comum, que dizem ser o mesmo Deus para todas as religiões. Só que todas as religiões são avessas umas às outras. Elas não ensinam a mesma coisa. Não tem como eu comparar um muçulmano com um cristão. Não tem como eu comparar um budista com um cristão, um espírita, um umbandista, seja qual for a religião. São diferentes, irmãos. A gente cai num erro grave se a gente tentar reduzi-las e igualá-las. Mas nós temos que respeitar as maneiras de se pensar. Vamos manter o foco aqui em nós. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Quem estava aqui nas aulas passadas, nas aulas anteriores? Quem estava aqui? Levanta a mão. Alguém lembra do tema das aulas passadas? As duas últimas aulas, alguém lembra? O que mais eu falei? Basicamente, o tema das aulas passadas foi a Bíblia Sagrada. E quem ouviu eu falar que a Bíblia é um livro ofensivo? Vocês lembram que eu falei isso? Que a Bíblia é um livro que ofende o nosso ser? A Bíblia é um livro que, entre aspas, tá, irmão, nos ataca? Lembra da definição que eu trouxe? Por quê, irmãos? Por que a Bíblia nos ofende? A Bíblia revela no íntimo quem nós somos. A Bíblia traz para fora tudo aquilo que nós escondemos. A nossa máscara cai por terra diante da Bíblia, porque ela revela o nosso pecado. Lembra que eu falei, quando a gente examina a Bíblia, cria-se um espelho diante de nós. E o nosso pecado fica escancarado, fica aberto. Ela revela as nossas fraquezas, revela os nossos pecados, revela as nossas mazelas, revela tudo aquilo de ruim que nós temos. Lembra que eu falei isso? Vocês lembram? E eu falei mais coisas, que ela não só revela que nós viemos do pó, somos pó e tornaremos ao pó, revela as nossas fraquezas, mas a Bíblia revela que existe uma redenção, existe uma salvação, existe uma recuperação para nós. E qual é essa redenção? Cristo. A nossa redenção está em Jesus Cristo. Lembra? Eu falei muito isso nas aulas passadas. O foco central da Bíblia é falar do Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo e Ele como o nosso Salvador. Então, irmãos, para nós, cristãos, crentes, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é infalível, inerrante, confiável, perfeita, que ela veio de Deus, lembra de toda a história? Ela aponta para um alvo, Cristo Jesus. Qual é a principal diferença do cristianismo para todas as demais religiões que eu citei? Qual é a principal diferença? Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é a principal diferença para todas as demais religiões. Atos 4:12 e João 14, verso 6. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a principal diferença do cristianismo para todas as demais religiões, só existe um caminho no cristianismo. E Jesus disse, Atos diz, só existe um nome pelo qual devemos ser salvos. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui está o ponto central da aula de hoje. Tolerância religiosa, respeito às demais religiões, mas num debate sadio e saudável, como a gente impõe que Cristo é o único caminho? Numa sociedade em
que está aí na mídia, podcasts, lives, todo mundo querendo lacrar, um em cima do outro, querendo ser melhor. E cada vez mais o cristianismo sendo hostilizado. Como que a gente impõe que só existe um caminho para a salvação? Se a gente tem que respeitar, se a gente tem que tolerar. O livro, esse que a gente está tendo como base, o autor ele traz uma situação que ele passa bem embaraçosa. Ele conta uma história, está lá no capítulo 2. Ele conta uma história de que ele estava na faculdade e havia uma professora que era bem hostil ao cristianismo. Ela não ia muito com a cara dos cristãos. E um belo dia ela resolve perguntar para ele, no meio da aula, com a sala cheia, se ele realmente acreditava que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E ele sentiu a maldade daquela professora, porque ele pensou, se ele respondesse que sim, Jesus é o único caminho, as pessoas iam ficar com raiva. Mas se ele dissesse que não, ele estaria traindo a Cristo. E aí, irmãos? Então é uma história interessante. Ele diz que ele tentou se esquivar da pergunta, ele murmurou a resposta ali bem baixo para que ninguém entendesse, mas por fim ele respondeu que sim, ele confiava que somente Jesus Cristo é o caminho para a salvação. E ele relata que aquela professora ficou bem brava e exclamou que aquela era uma resposta muito limitada, intolerante e arrogante, e que ele era uma das pessoas mais egoístas que ela tinha conhecido. E ele foi humilhado. Mas ele conta que no término da aula ele procurou a professora em particular. E ele tentou explicar para ela por que ele acreditava que Jesus era o único caminho. E ele faz algumas perguntas, eu anotei aqui. Ele começa perguntando, professora, você acha possível que pelo menos de maneira teórica Jesus Cristo pode ser um caminho que leva a Deus? E ela, tá bom, pode ser então, concordou. E depois ele pergunta, professora, então tá, você acha possível que uma pessoa pode se achegar a Cristo, crer que Jesus Cristo é Deus, sem que essa pessoa seja intolerante ou arrogante? Ela falou, tá bom, uma pessoa pode acreditar sem ser arrogante, sem ser intolerante, mesmo sabendo que ela não acreditava que Jesus era Deus. Então ela reconheceu que as pessoas podiam sim crer naquilo que ele cria, sem ser intolerante. Então ele começou a explicar o motivo pelo qual ele acredita que Jesus é o único caminho, é porque o próprio Jesus ensinava dessa maneira. Ela então admite que ele pode sim crer em Cristo sem ser arrogante, egoísta, mas ela deixa uma pergunta para ele, interessante. Como que você pode então crer em um Deus que só permite um caminho até ele? Esse Deus não é egoísta, não? E aí, irmãos, como que a gente responde a essa pergunta? Não seria muito limitador da parte desse Deus só um caminho, irmãos? Afinal, nós vivemos numa sociedade tão plural, tão diversificada, com tantas raças, com tantas etnias, com tantos tipos de orientações. Seria Deus egoísta? Seria Deus exclusivista? E ele continua o seu relato. Na verdade, irmãos, para nós cristãos, sim, só existe um caminho. Mas esse único caminho que Deus deixou para nós, na verdade não é um ato egoísta de Deus, e sim a maior prova de misericórdia e amor já demonstrada por alguém. No caso, Deus para conosco. Não é que Deus é egoísta deixando uma porta estreita e um caminho apertado. Não é que Deus é egoísta quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não é que Deus é egoísta quando ele diz que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem de escultura ou adorar nada, a não ser a ele mesmo.
Não é que Deus é um Deus egoísta ou exclusivista, quando Ele diz que não existe outro nome que importa pelo qual sejamos salvos, ou que Ele é o único caminho, ou que Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é que Deus é egoísta, mas é a maior prova de amor já contada. Lembra que eu disse sobre a história da Bíblia nas aulas passadas? Que a Bíblia é uma história que Deus demorou alguns séculos para escrever com a vida de algumas pessoas, relatando naqueles papiros, aqueles rolos antigos. A maior história de amor já contada da humanidade, a poesia mais bela, a canção mais linda, a literatura mais perfeita, se baseia no único caminho, na única verdade, num único nome, no tema central deste livro tão grandioso. Então, como que a gente pode se posicionar diante de questões como essa da professora de faculdade, ou diante de debates, de lives, de podcasts? Como que a gente expressa para o mundo que nós respeitamos as demais religiões, mas que o Estado não pode afirmar que todas as religiões são verdade? Por mais que nós venhamos respeitá-los, amá-los, orar por eles, nós não podemos afirmar que todas as religiões pregam a verdade. Só existe uma verdade. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como que a gente conta para o mundo de maneira respeitosa, de maneira tolerante, de maneira amável? Vamos contar a história da Bíblia, irmãos. A história de Jesus. Diga João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é que Deus é egoísta, é que Deus proporcionou uma única maneira de salvação. Não tínhamos salvação. Lembra de Efésios? Estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Lembra que eu citei a passagem de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Éramos como aquele vale, sequíssimos, mortos. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, bem pregada, nós passamos a ter vida. A verdade não é que Deus restringiu a salvação a um único caminho. A verdade é que nós não tínhamos salvação. Não tínhamos jeito. Não adianta, irmãos, filosofias de vida, autoajuda, autoanálise, livros de coach, nada disso. Eu não vou citar as outras religiões, mas vou citar a história da Bíblia. Deus livremente criou a humanidade. Ele não era obrigado a criar nada. Ele não era obrigado a fazer nada. Então, de maneira livre, por sua própria vontade, por seu próprio conselho divino, Ele cria a humanidade, Ele cria o homem, cria a mulher. Ele lhes deu o dom da vida. Ele pega aquele casal e coloca no jardim do seu paraíso. E Ele permite que aquele casal, que representava toda a humanidade, desfrute da glória daquele paraíso, desfrute da glória da sua presença, desfrute da santidade. Ele permite que aquele homem, que aquela mulher esteja ao seu lado. E Ele só impõe uma restrição: não faça tal coisa, porque se você fizer, você vai morrer, você vai perder tudo que você tem. E esse homem e essa mulher, sem justa causa, de maneira totalmente ingrata, quebra essa aliança, quebra esse pacto, desperdiça tudo aquilo que Deus lhes tinha dado e se torna digno da justa condenação. Havia uma única lei: não coma, não toque no fruto, para que você não morra. E o homem pega e come. Então ele se torna digno da morte. Ele se torna digno de ser expulso do paraíso de Deus. Ele se torna digno de sofrer a justa condenação, irmãos. Mas de maneira
completamente misericordiosa, de maneira completamente amorosa, o que Deus faz? Lembra da passagem do jardim, Gênesis? O homem corre, se esconde, tenta tapar a sua nudez, mas o próprio Deus proporciona-lhes vestes. O próprio Deus não os mata como havia prometido. O próprio Deus, Jeová Jireh, proporciona o cordeiro. Lembra da passagem de Abraão e Isaque? Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o animal para o sacrifício? Aonde está aquele que deveria morrer? O que Abraão responde? Calma, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. A maior história de amor já contada da humanidade, irmãos, é que nós deveríamos, assim como Isaque, ter sido sacrificados. Mas Deus proporciona o cordeiro. Deus proporciona o único caminho possível para resgatar, para refazer a aliança que nós mesmos quebramos com Ele. Nós mesmos jogamos fora. Então Deus restaura, Deus provê, Deus torna a dar o dom da vida para aquele que estava morto, condenado por causa do pecado. Lembra? O salário do pecado é E o dom gratuito? É a vida eterna, irmãos. O caminho egoísta que o mundo diz que nós pregamos, o Cristo egocêntrico, egoísta, exclusivista, que diante de uma sociedade que se diz ser tolerante, mas na verdade não é, porque quando nós falamos de Cristo, o mundo não tolera. Quando nós falamos do caminho, da verdade e a vida, o mundo não aceita. Porque cada um quer viver ao seu próprio bel prazer. Cada um quer viver da sua própria maneira. E não aceita que o caminho do retorno para a vida eterna é único. Deus, ao invés de nos punir com a sentença da morte, Ele prepara o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E a maior diferença do cristianismo para todas as demais religiões é Cristo, o sacrifício de Cristo. O Deus se fazendo carne, se fazendo homem. A divindade, como o mundo prega, né? A divindade se fez homem. Aquele que deveria ser adorado humilhou-se, se fazendo servo. Nenhuma outra religião prega isso. Nenhuma outra religião diz que a sua divindade maior se fez servo. Lavou os pés dos seus servos como servo. Humilhou-se a si mesmo. Aceitou todo o escárnio dos seus servos. Aceitou toda a culpa que não era dele. Nenhuma outra religião diz que os seus deuses fizeram isso. Nenhuma outra religião ensina o que o cristianismo ensina. O amor cristão, o amor de Cristo. Você já imaginou as outras religiões ensinando que os seus deuses foram mortos por mãos humanas, no caso, seus próprios servos? É algo inconcebível, né, irmãos? Como aqueles que deveriam adorar mataram o seu Deus? Como aqueles que deveriam amar crucificaram o seu Deus? Mas não porque nós quisemos, porque Ele nos amou antes que nós soubéssemos. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João. Nós só o amamos porque Ele morreu em nosso lugar. Nós só o amamos porque Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe da morte para a vida, nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho amado. Qual religião ensina isso, irmãos? Então nós não precisamos entrar em debates loucos, em discussões loucas,
nos aprofundemos na palavra de Deus e contemos a história da Bíblia, irmãos. Contemos a história do cristianismo. Contemos, vocês querem evangelizar? Leiam a Bíblia. Querem pregar para o mundo inteiro? Leiam a Bíblia. Querem ser tolerantes, amáveis, respeitosos? Leiam a Bíblia, irmãos. Ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Lembra o que o salmista diz? Que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus e nem contra o próximo. Como eu amo o meu próximo? Não é porque eu tolero e aceito a religião dele como verdade, mas é porque eu prego a verdade para ele, de maneira sábia, de maneira consciente, de maneira racional, entendendo o que Cristo fez por nós, porque senão você vai entrar num debate, numa discussão louca, que só vai gerar mais ódio, só vai gerar mais descrença, só vai gerar mais repúdio, e sem sabedoria nenhuma, nós vamos cada vez mais afastar as pessoas de Cristo. Não porque nós temos poder para isso, porque nós cremos na eleição, na predestinação, mas isso é tema para outra aula. Mas porque nós temos que pregar com sabedoria, ensinar com mansidão, com temperança, conhecendo o nosso Salvador, conhecendo a história da nossa doutrina bíblica, conhecendo a palavra de Deus como ela é e como ela deve ser pregada. Amém, meus irmãos? O tema da aula de hoje era basicamente esse. Como nós devemos nos posicionar num mundo cada vez mais moderno, uma tolerância cada vez mais intolerante, um mundo cada vez mais ligado a debates, a discussões, a extremismos. Então era basicamente isso, o tema da aula de hoje. Amém?